Seja bem-vindo ao Super Quiz Bíblico. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Obrigado. Agora, vamos ao quiz. Primeira pergunta. Qual o significado de ser puro diante de Deus? Alternativa A. Viver em retidão diante de Cristo. Alternativa B. Praticar rituais de purificação. Alternativa C. Vestir-se modestamente. Alternativa D. Abster-se apenas de festas. Você tem 10 segundos. Vamos lá. Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa A. Viver em retidão diante de Cristo. Segunda pergunta. Por que Deus chama seu povo à pureza sexual? Alternativa A. Para seguir as tendências da cultura atual. Alternativa B. Ele é santo e quer que seu povo também seja santo. Alternativa C. Para celebrar várias práticas sexuais. Alternativa D. Para desafiar as condutas sexuais de hoje. Você tem 10 segundos. Vamos lá. Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa B. Ele é santo e quer que seu povo também seja santo. Terceira pergunta. Por que as leis de Levítico 18 e 20 são vistas como contraculturais nos dias de hoje? Alternativa A. Porque promovem a diversidade sexual. Alternativa B. Porque celebram a liberdade sexual. Alternativa C. Porque desafiam os padrões atuais ao defender a pureza sexual. Alternativa D. Porque incentivam a ignorância na conduta sexual. Você tem 10 segundos. Vamos lá. Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa C. Porque desafiam os padrões atuais ao defender a pureza sexual. Quarta pergunta. Como Jesus ajudou as pessoas que lutavam com pecados e estilos de vida pecaminosos? Alternativa A. Condenando-as por seus atos. Alternativa B. Ignorando seus pecados. Alternativa C. Oferecendo perdão e mudança de vida. Alternativa D. Evitando envolver-se com elas. Você tem 10 segundos. Vamos lá. Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa C. Oferecendo perdão e mudança de vida. Quinta pergunta. O que é importante para manter a pureza tanto da mente quanto do corpo? Alternativa A. Consumir alimentos ricos em açúcar. Alternativa B. Engajar-se em comportamentos sem compromisso. Alternativa C. Cultivar pensamentos e práticas morais e justas. Alternativa D. Aparentar pureza apenas por fora. Você tem 10 segundos. Vamos lá. Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa C. Cultivar pensamentos e práticas morais e justas. Sexta pergunta. Qual foi a abordagem de Jesus na história da mulher adúltera em João 8? Alternativa. Ele a condenou e a entregou à punição dos líderes religiosos. Alternativa B. Ele ignorou completamente a situação e não disse nada. Alternativa C. Ele ofereceu perdão antes de instruí-la a não pecar mais. Alternativa D. Ele a repreendeu severamente, culpando-a. Você tem 10 segundos. Vamos lá. Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa C. Ele ofereceu perdão antes de instruí-la a não pecar mais. Sétima pergunta. Como podemos ajudar uns aos outros a viver vidas puras neste mundo? Alternativa A. Ignorando os comportamentos impuros dos outros. Alternativa B. Apoiando a melhora, agindo com empatia. Alternativa C. Criticando e condenando aqueles que cometem erros. Alternativa D. Deixando que cada um cuide de sua própria vida. Você tem 10 segundos. Vamos lá.
tempo acabou. A resposta certa é: alternativa B, apoiando a melhora, agindo com empatia. 8ª pergunta. Qual é a principal razão para viver em obediência ao Senhor em questões de pureza sexual? Alternativa A, Deus é um pai mandão que quer obediência. Alternativa B, porque os padrões atuais da sociedade são bons. Alternativa C, somente para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Alternativa D, para obedecer às leis de Deus e ser protegido por estes princípios. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa D, para obedecer às leis de Deus e ser protegido por estes princípios. 9ª pergunta. Qual é o propósito principal das leis de conduta sexual em Levítico 18? Alternativa A, celebrar a diversidade de práticas sexuais. Alternativa B, proteger só as mulheres da infidelidade. Alternativa C, estabelecer um padrão sexual através de um pacto. Alternativa D, encorajar a livre expressão da sexualidade. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa C, estabelecer um padrão sexual através de um pacto. 10ª pergunta. Qual é o principal ponto enfatizado quando se trata de lidar com desejos sexuais impuros? Alternativa A, aceitar e agir de acordo com a tentação. Alternativa B, condenar-se por ser tentado. Alternativa C, fortalecer a mente para resistir às tentações. Alternativa D, encorajar outros a se envolverem em comportamento similar. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa C, fortalecer a mente para resistir às tentações. 11ª pergunta. Qual é o papel da oração na luta contra desejos sexuais impuros? Alternativa A, não desempenha nenhum papel importante. Alternativa B, é apenas para que Deus remova as tentações. Alternativa C, é usada para condenar a si mesmo. Alternativa D, é parte essencial, pedindo a Deus por ajuda e orientação. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa D, é parte essencial, pedindo a Deus por ajuda e orientação. 12ª pergunta. Qual é a abordagem de Jesus em relação ao pecado sexual? Alternativa: Jesus não pode ajudar no pecado sexual. Alternativa B, pedir ajuda a Jesus para viver com pureza é ineficaz. Alternativa C, Jesus pode nos libertar se tivermos fé. Alternativa D, Jesus só ajuda aqueles que nunca cometeram pecados. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa C, Jesus pode nos libertar se tivermos fé. 13ª pergunta. Qual é a responsabilidade que temos em relação à proteção contra o abuso sexual? Alternativa A, nenhuma responsabilidade, já que cada pessoa deve cuidar de si mesma. Alternativa B, a responsabilidade de proteger apenas aqueles que são familiares diretos. Alternativa C, a responsabilidade de proteger todos os indivíduos contra o abuso sexual. Alternativa D, proteger apenas as crianças, deixando os adultos cuidarem de si mesmos. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa C, a responsabilidade de proteger todos os indivíduos contra o abuso sexual. 14ª pergunta. Por que não ter relações íntimas antes do casamento agrada a Deus? Alternativa A, apenas para causar boa impressão. Alternativa B, para manter ritos religiosos habituais. Alternativa C, para preservar a santidade do casamento.
Alternativa D, dificultar a convivência antes do casamento. Você tem 10 segundos. Vamos lá. Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é alternativa C, para preservar a santidade do casamento. 15ª pergunta. Qual versículo bíblico enfatiza a importância de agir com pureza de conduta? Alternativa A, João 3,16. Alternativa B, Filipenses 4,8. Alternativa C, Gênesis 1,1. Alternativa D, Provérbios 31,30. Você tem 10 segundos. Vamos lá. Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é alternativa B, Filipenses 4,8. Obrigado por assistir. Veja os outros quiz no nosso canal. Volte sempre.